Boa noite, graça e paz para quem vai chegando por aí. Aqui com você, pastor Enéas Francisco, direto de Campinas. E estamos dando início a essa live do dia 6 de setembro de 2020. Adilson Romano, seja bem-vindo. É bom te ter por aqui. Nós estamos fazendo uma série de estudos, Deus te abençoe, sobre mordomia cristã. E a gente passou um mês, basicamente, mais de um mês estudando mordomia do tempo. E agora nós estamos estudando mordomia dos talentos. Começamos semana passada e nós vamos começar direitinho aqui no estudo Inspirações.people. Seja bem-vinda. Então você que está entrando, por favor, manda um oi, compartilha com seus amigos, marca um amigo ou outro. Deus te abençoe, Deus. Obrigado por ter passado por aqui, viu? E nós vamos continuar estudando hoje. Eu sei que quem esteve com a gente semana passada discutindo a temática da mordomia dos talentos foi abençoado, porque em primeiro lugar essa é a palavra de Deus, não minha. E eu estou certo de que se você continuar estudando conosco, seja ao vivo literalmente, ou voltando depois do seu próprio culto, assistindo esse vídeo, eu acredito que você vai ser abençoado. Nós vamos orar e entregar a Deus esse tempo que vamos passar juntos, e crer que aquilo que Ele vai falar conosco nesta live vai ser para nossa edificação e nosso crescimento. Pai, nós te bendizemos, nós te exaltamos pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos em torno do Teu nome. Te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu poder e porque o Senhor tem nos guardado em meio a dias difíceis, tempos complicados. Nós oramos para que onde quer que essa palavra chegue, ela possa ministrar aos corações, trazer esperança, renovar a alegria, fortalecer a fé dos Teus filhos, tanto aqueles que estão assistindo ao vivo agora, como aqueles que assistirão depois por outros canais. Oramos para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, em tudo que fazemos para a glória de Deus. Amém. Muito bem, nós estamos retomando hoje Maria Pires. Deus abençoe a irmã, minha sogra, seja bem-vinda. Nós estamos retomando o estudo sobre os talentos, e a proposta é nós estudarmos sempre a partir do que temos como texto base, que é a parábola dos talentos, que está registrada em Mateus no capítulo 25. E todas as vezes que a gente começa essa live, a gente procura ressaltar que os talentos sobre os quais Mateus 25 fala não é dom e habilidade, mas é uma quantidade, uma quantia em dinheiro que aquele senhor deixou com seus servos antes de partir para uma terra distante, tá? E eu quero ler somente 3 versículos que está no capítulo 25 de Mateus, versículos 14, 15 e 16, que diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Vou repetir: a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Seja bem-vinda, Paula, seja bem-vindo, Di. Wesley, que bom te ver aqui no Facebook, Deus te abençoe. Então nós vemos nesse texto que aquele senhor, aquele dono de bens e riquezas, antes de sair, selecionou 3 servos aos quais ele poderia confiar os seus bens. E ele fez isso, e está dizendo aqui no versículo 15 que ele compartilhou, ou ele dividiu entre os 3, segundo a sua própria capacidade. Ou seja, o Senhor, que aqui representa o nosso Senhor, é uma figura, ele confia a nós de acordo com a nossa habilidade, de acordo com a nossa capacidade. E essa capacidade
pode também expandir-se. Nós podemos receber algo que nos é confiado ainda maior do que recebemos inicialmente, por conta de sermos bons dispenseiros daquilo que nós recebemos. Então é comum todos nós desejarmos ter mais do que temos, mas não é tão comum, tendo o que temos, sermos bons gerentes, e a gente fica desejando estar além sem ter passado no teste do agora. A gente quer ter mais, a gente quer ter muito, sem aprender a ter gerido pouco, ou aquilo que a gente considera menor. Então nós vemos que os talentos foram distribuídos, os recursos foram distribuídos de acordo com a capacidade de cada um. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1, de acordo com a capacidade que podia administrar. Então nós estamos falando de uma quantidade, de um valor que lhes fora confiado, mas que era necessário que eles gerissem de acordo com a sua própria capacidade. Então, quando nós falamos de gerir, ou de cuidar, ou de ser bom mordomo dos talentos, nós estamos falando de autoconhecimento. Semana passada nós falamos sobre não existir a possibilidade de sermos bons gerentes dos nossos talentos se nós não formos bons gerentes da nossa mente. Lidarmos com a nossa mente apropriadamente, alimentando ela com aquilo que é de fato importante, relevante, saudável, nos capacitando, buscando sempre capacitação para nós sermos capazes de gerir aquilo que está na nossa mão. Então você não pode acreditar que o talento que você recebeu, ele termina aí no nível onde está, porque Deus acredita que você pode fazer o seu melhor com o que tem, para que Ele confie mais em você. Porque sempre vai haver alguém que não é um bom gerente, cujos resultados, cujo tesouro, ou aquilo que lhe fora confiado, fique ou sobeje para quem é bom gerente. Eu não sei se você já lendo esse texto, já ouvindo essa frase, já parou para questionar o que está escrito aqui no finalzinho dessa parábola, que aquele que tem lhe será dado, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você fala, mas como assim? A pessoa não tem nada, vai tirar dela? O que a Bíblia está dizendo é que aquela pessoa que lida ou que gere bem o que ela tem, ela se posiciona, ela está apta para receber mais, ela está apta para gerir mais. Então, dificilmente, se nós não somos bons gerentes daquilo que consideramos pouco ou pequeno, conseguiremos ser bons gerentes daquilo que é grandioso, extraordinário. Eu às vezes tiro os olhos de você aqui, porque hoje eu precisei ajustar os dois celulares, e aí eu estou com o Instagram aqui, eu estou com o Facebook ali. Então se eu olhar para cá, Facebook, eu volto para você. Então eu quero voltar a focar no fato que é necessário cuidarmos da nossa mente se quisermos ser bons gerentes daquilo que nós temos como talento. Primeira coisa, a nossa mente ela vai estar sempre filtrando as coisas que acontecem ao nosso redor, e a gente vai ter uma tendência normal de trabalharmos com comparação. A gente vai ver o João que chegou ontem, começou ontem, e de repente ele está passos ou quilômetros à frente da gente que está 3 anos, 5 anos, 10 anos na labuta. Aí você vai falar, isso é injusto, ele acabou de chegar. Talvez não existe injustiça, porque cada um recebe de acordo com a sua própria capacidade. Ou seja, se você recebeu 2 há 10 anos e ainda está labutando com ele, continua trabalhando com o que Deus te deu. Se alguém chegou amanhã, está à sua frente, está além de você, não se preocupe, é porque potencialmente essa pessoa tem capacidade de gerir o mais que ela recebeu. Se ela não tiver, o tempo vai dizer, mas você vai perder tempo. Voltando para a primeira lição, se o seu foco estiver no que os outros estão construindo e não naquilo que Deus colocou na sua mão. Se a gente olhar um pouquinho na história, no relato de Neemias, nós vamos ver que Neemias tinha uma causa, ele queria reconstruir, mas haviam inimigos que estavam preocupados não em derrotá-lo, não em dar pedrada ou cortar a cabeça dele, mas que estavam preocupados em que ele saísse do foco. E ele disse, por que eu vou sair daqui? Eu não posso descer. Ele mandou pessoas falarem com Sambalat e Tobias
porque a causa dele era muito importante e demandava o máximo de tempo e foco dele. Então não só a capacidade para construir ou reconstruir, como também uma boa gerência de tempo com aquilo que ele estava fazendo. Então como é que você pode ser um bom gerente da sua mente, tá? Você precisa identificar os seus dons e os seus talentos. Geralmente esses dons são atrelados a causas para as quais a gente tem prazer em buscar solução. Ou não está atrelado a uma causa. Se o seu dom e talento não tiver uma causa por trás dele, você é a causa. Você precisa usar e utilizar esse seu talento ao máximo do seu potencial para o seu próprio bem. Você vai precisar, isso aqui eu estou recapitulando, tá rapidinho da semana passada. Você vai precisar ter disciplina para não atropelar tudo, porque a sua mente vai querer empurrar você para abraçar o mundo e fazer várias coisas, não é porque você sabe que você deve. Geralmente, algo que te irrita profundamente pode revelar a sua predisposição para um serviço específico. Aqui a gente está falando de Neemias de novo. A Bíblia diz que quando ele recebeu notícias de como estava a cidade de Jerusalém, os muros, suas portas, aquilo deixou ele indignado. Lucas, Deus abençoe, bom te ver. Lucas, Deus te abençoe de novo, bom te ver. Se quiser entrar aí, cantar um louvor, daqui a pouco eu faço uma pausa. Geralmente, se você ficar irritado demais com uma coisa, você potencialmente foi chamado para mudar. Então a tristeza que dominou, que tomou conta do coração de Neemias, fez com que ele fizesse alguma coisa, colocasse a mão na massa para reconstruir. E você vai precisar, apesar dessa palavra não estar na Bíblia, vai precisar fazer networking, ou seja, relacionamento com pessoas que agregam aquilo que é o seu chamado, seus dons e seus talentos. Mas vamos ser pé no chão. Você pode acreditar que você é talentoso, que você recebeu de Deus um dom especial em alguma área, mas nunca se engane a ponto de pensar que você é o mais talentoso ou o único talentoso. Sempre existe alguém mais talentoso com você. Deus te abençoe, irmã Vitória. E o que determina aqui o nosso avanço ou o nosso sucesso é que nós não estamos em competição para ver quem é melhor, nós não estamos competindo para ver quem é o mais talentoso, porque se o seu foco estiver no que os outros estão fazendo com o talento que eles receberam, Mari, que bom te ver, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Se você estiver focado no talento dos outros, você dificilmente vai produzir de acordo com o seu próprio talento. Então não deixa isso, não perde isso de vista. Existem pessoas mais talentosas que você. Da mesma forma, isso não quer dizer que elas são extremamente bem-sucedidas, porque o talento não subsiste sem a capacidade de gerar ou de gerir bem esse talento. O talento não subsiste se não houver caráter. Paz, Roger, Deus te abençoe. O talento não subsiste se não houver disciplina. O talento não subsiste se não houver dedicação. Então não é a questão de ficar olhando para quem é o mais talentoso, mas é quem consegue agregar essas outras qualidades que vão fazer o seu talento construir alguma coisa. Quantas pessoas você não conhece que são extremamente talentosas? Seja como artistas, sejam músicos, cantores, sejam como palestrantes, escritores, mas que eles não têm a capacidade de lidar com pessoas, eles não gostam de pessoas, eles não amam pessoas, eles não tratam bem pessoas, eles acreditam que são a última bolacha do pacote, não é assim que a gente costuma dizer, a última Coca-Cola no deserto ou a bala que matou John Lennon, é o que a gente costuma dizer. Porque as pessoas fazem isso, elas acabam abrindo espaço para alguém que talvez tenha menos talento, mas consegue ao longo do processo agregar para si respeito, dedicação, influência, honestidade, caráter e assim por diante. Tá, então a primeira verdade sobre o seu dom e talento, sobre você existem pessoas mais talentosas que você, existe quem prega melhor que você, existe quem cozinha melhor que você, existe quem trabalha melhor que você, existe quem administra melhor que você, existe muita gente que faz melhor. Se o seu foco estiver em quem faz melhor e abraçar essa competição, você dificilmente vai produzir como Deus espera que você produza. Depois entenda que, voltando na primeira temática do nosso estudo, o tempo é um aliado que você não pode perder de vista. O seu dom, o seu talento, ele precisa de investimento de tempo.
Você não pode começar alguma coisa hoje e porque em 2 ou 3 meses não deu certo, você vai desistir. É claro que você não pode ficar pipocando uma série de coisas, mas se você identifica o que você tem para oferecer, qual é o seu potencial, qual é a sua habilidade, você precisa começar e ir até o final, até onde você começar a identificar ou começar a trazer à luz resultado. Muita gente deseja começar algumas coisas, ora porque viu o outro fazendo, Daniel, ou porque viu que outro foi bem sucedido, ou sei lá o que, e elas vão mirando em várias coisas e não existe produtividade, sucesso se você fizer várias coisas. Lembre-se que eu não quero ficar pregando essa mensagem como se fosse autoajuda para você e trazer sempre Jesus para o contexto. Por quê? Porque Jesus disse em João 9,4, olha, eu preciso fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus tinha foco na missão que lhe fora confiada. Tá? Então, número 1, tem gente mais talentosa que você. Então, cuidado. Número 2, o tempo é um aliado que você não pode perder de vista se você quiser ser bem sucedido com o talento que Deus confiou nas suas mãos. 3, consistência, persistência e excelência. Não tem como você pular de galho em galho e ser bom no que você faz. Você precisa permanecer. As pessoas respeitam quando você tem um currículo que diz estou há 10 anos fazendo isso, mas o dia que você estiver fazendo 50 anos fazendo a mesma coisa, o seu nível de excelência é extremamente maior, o seu currículo é outro e as pessoas valorizam mais aquilo que você faz há muito mais tempo, desde que seja a sua área de atuação. Foco e tempo de preparo são os seus melhores aliados. Ou seja, eu preciso assumir que o meu talento é esse e eu preciso investir tempo nele. E eu preciso investir tempo nele e me preparar. Eu sei que alguns de nós recebeu de Deus alguns talentos, alguns dons que são meio que inerentes. A gente meio que nasceu com isso, é um talento natural, nós falamos sobre isso semana passada. Deus deu, a gente não foi para a escola, não foi para a faculdade, e simplesmente faz, e faz bem feito. Mas isso não quer dizer que você deva desistir daquilo que pode lhe aprimorar na área que você está atuando, né? Eu sempre procuro falar a partir da minha experiência própria, como alguns de vocês que me acompanham que sabem, eu trabalho como intérprete há mais de 20 anos, não tenho faculdade de letras, também não estudei tradução e interpretação em uma universidade, mas eu pude, pela graça de Deus, procurar meios de melhorar o meu desempenho. Ou seja, eu não posso subir num púlpito para traduzir alguém se eu não souber, não entender, não conhecer o contexto sobre o qual a pessoa vai estar ministrando. Então eu preciso conhecer o meu instrumento de trabalho. Então, por exemplo, quando eu estou falando de inglês técnico, por exemplo, não é porque eu sou um bom intérprete ou procuro ser um bom intérprete da palavra de Deus que eu posso subir em qualquer plataforma para traduzir um médico ou um advogado. Por quê? Porque a linguagem técnica é diferente. Então eu preciso me dedicar àquilo que é a minha linguagem técnica até o momento em que eu escolher outra área técnica e vou precisar me dedicar também. Então, se a minha área técnica é a Bíblia, eu preciso me certificar de conhecer a Bíblia nas duas línguas, certo? Então você precisa amolar o seu facão, você precisa preparar a sua ferramenta de trabalho. Não é porque você já faz bem o que você faz que você tem que ficar parado e aceitar que já chegou no seu máximo. Depois, o seu talento pode ser natural, mas o aprimoramento vai exigir um esforço quase sobrenatural. Não é porque você tem um dom natural que você pode estacionar ali, porque outras pessoas virão que serão melhoradas e aprimoradas na sua área, e elas não vão ficar pensando, eu não vou ser melhor, não vou fazer mais porque ele parou, estacionou, eu vou estacionar também. Esquece isso. Querendo ou não, você está sempre numa competição contra si mesmo. E você precisa ser melhor, não do que o outro, mas você precisa ser o melhor você naquilo que você faz. E a gente vê isso nesse texto bíblico em que o homem consegue selecionar entre os seus funcionários 3 que poderiam ser confiados 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. O que pegou 5 foi rapidamente trabalhar, sem comodismo. Alessandra, qual que é a parte difícil? Fala aí que a gente vai tentar responder.
sem perder tempo, ele foi trabalhar os 5 talentos que ele recebeu e ele dobrou. O que recebeu 2 não ficou preocupado, puxa vida, por que ele recebeu 5? Tampouco ficou com dó de quem recebeu 1. Ele foi trabalhar com o que estava na sua mão. E o que estava com 1 falou, puxa vida, só 1, mas mesmo assim eu conheço meu patrão, ele vai vir para cima de mim com tudo, eu não sei se eu vou produzir adequadamente, então é melhor eu enterrar esse talento, esse valor, não vou fazer nada não. Mesmo que o seu Senhor tenha confiado nele, sabendo que ele tinha capacidade, porque a Bíblia está dizendo que ele compartilhou, ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Então talvez você está me ouvindo aí e algumas coisas foram colocadas na sua mão há um tempo e você fica olhando para o lado, ou você está olhando para quem recebeu mais ou para quem recebeu menos, e você não está produzindo com o que Deus colocou na sua mão. Você é responsável por isso. E Deus não quer que você preste conta pelos 5 que Ele colocou na mão de outro. Deus não vai pedir que você preste conta por um que está na mão de outro. Ele quer que você preste conta daquilo que Ele confiou na sua mão, tá bom? Então você vai precisar procurar se aprimorar, trabalhar, afiar sua ferramenta e ser produtivo, mesmo que você comece atropelando. Eu sempre vou falar isso porque eu não posso falar da experiência do outro, e eu preciso falar da minha própria experiência. Então, em meio a todas as dificuldades e vergonha que eu passava quando eu não era um bom tradutor em algum momento, as pessoas me criticavam, ou eu mesmo já fazia aquela autocrítica, nunca mais subo para traduzir de novo. Eu colocava a mão na consciência e voltava, porque eu sabia que o tempo, e somente o tempo, e as vezes, e as repetições, e os erros era que me construiria na minha área de atuação. Exatamente, o Pedro está dizendo, o servo foi castigado pela preguiça, ou seja, tinha capacidade, tinha habilidade, mas ele não agiu. Os talentos devem ser aprimorados. Foque então no aprimoramento dos seus dons. Como é que eu posso me levar para um outro nível? Como é que eu posso ver como quem é top nessa área faz como deve ser feito? Você vai ter que abraçar a educação, seja ela formal, seja ela informal. Você vai ter que se educar, você vai parar para assistir outra pessoa fazendo. E a Bíblia nos diz exatamente isso, que Jesus, ao chamar os seus discípulos, ele obviamente confiou naqueles homens, mesmo que eles não eram perfeitos, como eu e você, cheio de limitações. Jesus confiou naqueles 13, diz que ele os chamou para si, para estarem com ele, ficarem com ele, passarem tempo com ele, só depois começarem a pregar, expulsar os demônios e levantar os mortos, tá? Então, você vai precisar focar no aprimoramento dos seus dons. Você tem o YouTube, você tem o Facebook, você tem cursos online dos diversos, você tem que ter alguém que seja melhor que você na sua área de atuação, para em que você precisa se espelhar, tá? A gente está numa fase em que muitas pessoas estão trabalhando na área de coaching ou mentoreando pessoas, e o que acontece é que não é porque a pessoa ela é bem sucedida como coaching na área A que ela pode ser bem sucedida na área B. Então o que acontece? Você pode ter quantos mentores ou quantos coaches você quiser, mas por favor não vai procurar um mentor ou um coach para o seu casamento que não tem um casamento sólido. Como é que você pode aprimorar com alguém que não sabe do que está falando ou que não conseguiu construir por si? Por outro lado, você pode ter um coach na sua área para falar sobre matrimônio para você, que é um bom marido, uma boa esposa, criou bem os filhos, mas não sabe nada de cuidar de dinheiro. Então essa pessoa pode ser o seu mentor em como ter um casamento sólido, mas de longe ela não pode ser seu mentor sobre finanças. Por quê? Porque essa pessoa não construiu para si própria aquilo que ela quer ensinar para os outros. Então você tem que ser cauteloso. Os talentos e os dons que você recebeu precisam ser aprimorados a partir de exemplos e de pessoas que fizeram de forma bem sucedida. Você vai ver que na história de Jesus, que é 100% da nossa atenção, que ele foi primeiro filho do carpinteiro, mas mais tarde ele foi chamado de carpinteiro também. Ou seja, ele não somente foi filho de José, o carpinteiro, mas ele também assumiu a profissão de seu pai mais tarde. De vê-lo fazer, ou por causa da cultura judaica, o menino acabava sempre aprendendo a profissão de seu pai. Então ele abraçou, e mais tarde o filho do carpinteiro
tornou-se o carpinteiro. Então foque no aprimoramento do seu dom e talento. Analise quais são as ferramentas que estão disponíveis para você fazer melhor. Eu sei que muita gente pode estar usando as desculpas mais diversas, mas eu pergunto para você, sem dó e sem medo, quando foi a última vez que você leu um livro sobre a sua área de atuação? Quando foi a última vez que você fez um treinamento intensivo sobre aquilo que você deseja fazer ou ser bem-sucedido? Você vai precisar ter referências, você vai precisar aprender, você vai precisar estudar, você vai precisar analisar outros, você vai precisar conhecer o meio no qual você quer estar inserido para você ser bem-sucedido. Então você vai precisar analisar quais são as ferramentas, quais são as possibilidades diante de mim. O que é que eu posso fazer para aprimorar, onde que Deus abriu portas para que eu possa estudar e crescer nessa área que Ele confiou na minha mão. Depois, por último, nesse ponto, você precisa respeitar os limites. Porque por mais que você seja bom no que você faz, isso não te dá alguns acessos, tá? E eu vou sempre me lembrar, ou trazer aqui para a nossa conversa, o rei Uzias. A Bíblia diz que o rei Uzias era um homem muito abençoado por Deus, ele começou a reinar muito cedo. A Bíblia diz que ele era amante da agricultura, ele construía armas para o seu povo, ele era amante da engenharia, ele cuidou do seu povo de uma forma tão boa, como um bom gerente, um bom criador, né, um bom gestor, que um dia, de tão bom que ele era no que ele fazia, ele achou que ele podia fazer o que não foi chamado para fazer. Lembre-se que semana passada a gente discutiu sobre como nós agregamos um ao outro, falamos de sinergia, que também não é uma palavra que está na Bíblia, mas o conceito existe, que é o que eu faço complementado pelo que você faz, e o resultado é maior daquilo que eu faria sozinho, ou que você faria sozinho. Marcial Adão, seja bem-vindo, é bom te ter por aqui. Então, respeite os limites, só faça aquilo que lhe compete, mesmo que você saiba fazer mais, tá? Então, o ponto principal aqui é, nem tudo que você sabe fazer, você deve fazer, tá bom? Você precisa se atentar a fazer aquilo que precisa ser feito por você, que se você não fizer, não será feito. Então vamos entender algumas coisas. Os seus dons, seus talentos vêm de Deus. Você concorda comigo? Ele é a origem de todo dom perfeito, toda boa dádiva, tá? Então existe algum nível de exigência. Deus espera que você seja diligente com o seu talento. Você vai cuidar dele, você vai servir as pessoas de acordo com o que Deus colocou na sua mão, você vai aprimorar o seu talento, você não vai ser preguiçoso, você não vai ficar empurrando com a barriga, como a gente diz, ou deixando para depois. Então Deus que te deu o talento, Ele espera a produtividade. E a parábola dos talentos deixa uma coisa clara, que aquele senhor dividiu os seus bens para 3 funcionários, e ele partiu para uma terra distante, mas ele voltou para a prestação de contas. Ou seja, Deus tem a expectativa de que você seja produtivo com aquilo que Ele confiou nas suas mãos, tá? Então, Deus exige diligência. Depois, Deus exige humildade. Muitas vezes nós encontramos pessoas que sabem fazer bem o que fazem muito bem o que fazem, e elas, quando encontram pessoas ao longo do caminho que não fazem tão bem quanto elas muitas vezes se sentem maiores, se sentem melhores. Mas você tem noção de que a vida é um sopro? Tem noção de que a minha vida, a sua vida, é como a erva do campo que hoje é e amanhã é lançada no fogo? Então o que acontece? Nós precisamos ser muito cautelosos, porque a gente não pode viver se comparando com ninguém, e a gente não pode desejar diminuir as outras pessoas por conta da condição onde elas estão. Você sabia que de repente, se Deus chamar você para a eternidade hoje, essa pessoa de quem você pode estar rindo vai tomar o seu lugar? Essa pessoa pode ser colocada à frente para fazer o que você fazia e ainda fazer melhor do que você fazia? Então nós não podemos diminuir ninguém por conta dos nossos níveis de habilidade. Aprimore o que Deus colocou na sua mão e cuide do seu coração para você não se tornar uma pessoa orgulhosa por conta do que você faz.
tá? Então Deus espera que você seja diligente, Deus espera diligente, cauteloso, cuidadoso. Deus espera que você seja humilde. Deus espera que você seja consistente, ou seja, você não vai poder começar, parar, descansar, ir para outra área e voltar. Por quê? Porque você só vai construir alguma coisa sólida se você começar, continuar e terminar. Olha que coisa linda. O Deus que nós precisamos imitar trabalha assim. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, com isso eu aprendo que Deus que está trabalhando em mim para me melhorar e me fazer uma pessoa melhor, Ele vai terminar o que começou. Ou seja, eu preciso olhar para esse Deus. E Edileuza, seja bem-vinda, que bom te ter aqui. Eu preciso olhar para esse Deus e imitá-lo, ou seja, eu preciso começar as coisas e eu preciso terminar as coisas que eu começo. Depois entenda uma coisa, que se você tem dons e talentos, você vai precisar estar ocupado, porque Deus não trabalha com preguiçosos, com gente que não quer fazer nada. Deus usa quem está disponível. Tem uma outra parábola muito interessante, que é os trabalhadores da 1/10 hora. Que foram, um grupo de homens foi chamado para trabalhar desde muito cedo no dia, desde as 6 da manhã, madrugada ainda, e o Senhor foi contratando homens e fechando com eles o mesmo salário. Eu te pago tanto se você trabalhar até o final do dia. Era o meio-dia, era 3 da tarde. E aí alguns foram chamados para trabalhar no finalzinho do dia, quando o sol já estava baixo e eles já não suaram tanto, mas o dono, quem estava os contratando, contratou e se comprometeu a pagar o mesmo para eles do que quem começou cedinho. E aí quem começou a trabalhar cedo ficou, você vai pagar para ele o mesmo que você está pagando para a gente está o dia inteiro aqui, desde as 6 da manhã, o sol escaldante. E o homem perguntou, mas você está chateadinho comigo porque eu estou sendo bom com o meu dinheiro? O que isso nos ensina? É que quem está disponível, independentemente da hora que começa a trabalhar, ele vai ser útil e ele vai ser galardoado não de acordo com o que ele merece necessariamente, mas de acordo com quem o chamou está disposto a dar. Isso nós podemos pensar como resultado da graça de Deus. A graça de Deus que te chama, que te salva, que te capacita, ela te presenteia com mais do que você merece. Você concorda comigo? Da mesma forma, e isso mostra pra gente, para não terminar, para não cortar esse pensamento, que não é o tempo que a gente tem de casa. Você pode ser crente há 50 anos. Quem receber Jesus, confessar Jesus como Senhor no dia de hoje, a graça é exatamente a mesma e não vai dar uma salvação melhor do que para quem está há muito tempo. E não vai receber uma salvação menor de quem já está há muito tempo. Não tem competitividade por tempo de casa. Ou seja, quem foi agraciado, quem recebeu a graça de Deus, recebe a mesma coisa. É diferente de ser galardoado, é outra história. Mas estou falando do presente da salvação que Deus escolhe e dá para todo mundo e ninguém pode falar, eu estou aqui há mais tempo, certo? Então você vai precisar ser muito cauteloso e se lembrar que Deus galardoa e quem recebe a solução do seu talento também te galardoa. Não é? Então você pode ser contratado para fazer uma comida, você pode ser contratado para realizar um evento, você pode ser contratado para dar uma palestra e alguém te contrata e fala, eu pago 100, mas alguém contrata outra pessoa para falar menos tempo que você e fala, eu pago 50 mil. Você não tem ingerência sobre quem te chama para fazer. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Você não tem ingerência sobre quem te chama para fazer. Ou seja, uma pessoa não tem problema algum em te pagar muito por pouco do seu tempo. Enquanto alguém pode se preocupar e querer pagar pouco por muito do seu tempo. E é aí que você vai ter que ser cauteloso e cuidadoso com o seu talento. Porque quem está de fora vai querer pagar o que acha que você merece. Então você vai ter, obviamente, a chance de poder dizer não, sim, eu quero, não vou, estou dentro ou não. Lembre-se que a gente estudou na outra parte, falando de tempo, que a gente tem que crescer na arte, na difícil arte de dizer não. Tá? Então, Jesus dá uma parábola para a gente em que um homem consegue pagar o mesmo o dia inteiro que ele paga para quem começa no final do dia. E para ele não é uma dificuldade, mas para quem está de fora é como é que você vai pagar o mesmo para alguém que trabalha menos. Lembre-se, quem contrata, quem chama,
faz o que quer e propõe como quer. Se você aceita, você vai colher dos benefícios, tá? Então não se esqueça, Hebreus 6:10, se não estiver enganado, Hebreus 6:10 diz que Deus não é injusto. Olha que coisa linda, Deus não é injusto para esquecer da obra da nossa fé, que com alegria ou de coração fizemos aos santos. E o que ele está falando? Que Deus é galardoador. Deus, ele paga, Deus, ele cuida, Deus, ele não quer que ninguém faça nada para ele de graça. Ele está sempre preocupado em recompensar você. Mas lembre-se que essa recompensa não é de acordo com o que a gente quer. Talvez você esteja trabalhando para Deus, ou queira trabalhar para Deus, ou queira um título na casa de Deus, acreditando que o salário vai aumentar. E Deus fala assim, eu não vou aumentar o salário, mas eu vou te dar vida longa. E Ele está te pagando da mesma forma. Então, é nós nos preocuparmos com o fato de que Deus precisa ser agradado. Tudo o que nós fizermos, olha o que diz Paulo em Colossenses 3:23, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Se algum crente pode me falar que oração, eu estou sem relógio aqui, eu não vou conseguir. Então, pensa comigo, se Deus quer que eu seja um bom gerente dos talentos que Ele deu na minha mão, e Ele aumenta o nível de galardão ou de reconhecimento com base na minha dedicação, o quanto você mereceria, no seu próprio julgamento, estar recebendo de Deus agora, pela forma como você cuida do que Ele colocou nas tuas mãos? Tem alguma coisa que você iniciou para Ele, obrigado Daniel, que você não terminou ainda? Tem alguma coisa que você começou a fazer para Ele, assumiu, mas você abriu mão no meio do caminho, você diz, isso aqui não é tão importante? É uma resposta que só você pode dar, certo? Então, antes de você desistir, antes de você se comparar, antes de você questionar, é muitíssimo importante que você faça uma autoanálise e entenda o que é talento para mim, tá? Algumas coisas lhe são naturais, você é um vendedor natural, você é um desenhista natural, o Daniel sempre salva para você, você é um cantor natural, tem gente que tem que se preparar e aprender, estudar, cantar, tem gente que nasceu passarinho. Um é melhor que o outro? Não, cada um vai precisar se dedicar de acordo. Eu não nasci com um dom natural, então eu vou precisar estudar. E eu vou precisar aprimorar algo que de repente não seja meu dom e talento natural, mas é algo que eu quero fazer. Então, de vez em quando, a gente descobre que uns talentos vêm de forma natural e outros a gente acaba tomando a força. Eu quero fazer isso e eu vou me dedicar a fazer isso. E Deus não vai impedir de você de aprender. Por quê? Porque Ele te fez com uma cabeça, com um cérebro, com uma capacidade muito grande intelectual, e você pode fazer o que você quiser. Lembre-se que semana passada nós mencionamos quando Deus olhou para a torre de Babel e disse, o homem está decidido, ele quer fazer, a mente é uma só, a língua é uma só, então a gente vai precisar descer e confundir as línguas. Por quê? Porque não há nada que o homem queira fazer que ele não pode fazer. Ele foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, ou seja, a capacidade de trazer existência o que não existe, de trazer a existência pela palavra, Deus soprou em você. Ou seja, você pode tanto mergulhar de cabeça nos seus dons naturais, como você pode falar assim, eu vou abrir mão do meu talento natural porque tem outra coisa que eu gostaria de fazer. É uma decisão sua. E Deus não vai tomar de você essa oportunidade. Mas eu quero compartilhar com você o meu ponto de vista. Se você abraçar o seu talento natural, os seus dons naturais, e investir neles e no seu aprimoramento, você vai colher a partir daquilo que você vai fazer sem muito esforço e sem muita dor de cabeça. Não é? Olha lá, Duarte, a Amá Duarte está perguntando, mas como saber em qual área deve se aprimorar? Eu vou te dar 3 opções de como a gente deve aprimorar em uma área. Primeira coisa, paixão pelo que faz. Segunda coisa, é comida na mesa. E terceira coisa é a aprovação de terceiros. Ninguém que desenvolva qualquer área está desconectado dessas 3 coisas. Quando você vê um artista num palco, seja sozinho, com uma orquestra, ou com um coral, sei lá com o que, e ele está se deliciando fazendo o que está fazendo, com muita alegria, e você descobre que ele está ganhando muito bem para fazer aquele concerto, e você descobre que está todo mundo babando lá no público, na plateia, essa pessoa tem
o que eu chamaria de plenitude de realização. Por quê? Porque ela está sendo celebrada por outros, ela está colocando comida na mesa e dinheiro no bolso, e ela está feliz com o que ela está fazendo. Eu diria que esses 3 tópicos, essas 3 coisas, elas são uma ótima confirmação nível 10 de que você está fazendo a coisa certa, tá? Porque de vez em quando eu tenho prazer no que eu estou fazendo. Por exemplo, eu toco violão desde muito cedo, é um talento natural. Mas ao longo do caminho eu descobri que eu poderia e deveria fazer outras coisas, porque eu não teria os 3 ao mesmo tempo. Se você me vê tocando violão, eu tenho muito prazer em tocar violão e fica explícito na minha cara. Algumas pessoas gostam de me ver tocar violão, e o fato de eu falar algumas já me diz que pode ser que não coloque comida na mesa, certo? E eu posso ter certeza que, como flui naturalmente algo que Deus me deu, eu poderia falar assim, 2 por 1, né? A gente tem o prazer pessoal, o prazer de terceiros e dinheiro no bolso. Se eu não tenho os 3, mas tenho os 2, eu ainda posso investir mais no meu tempo. Mas eu, ao longo do caminho, descobri que não era o que eu poderia fazer. Eu precisava fazer outras coisas. Eu acabei indo para a Palavra de Deus em relação ao ministério. Falando de ministério, eu abracei a Bíblia, fui para pastorear. E aí outros talentos se afloraram, como o próprio inglês, tradução, interpretação. E depois edição de livros. Então, tipo assim, eu não consigo olhar para trás e ver que a música cuidaria de mim em todos esses aspectos. Outras coisas cuidam. Então é mais ou menos assim, você pode cozinhar muito bem. Talvez você está me assistindo e você cozinha muito bem, todo mundo fala, nossa, você tinha que abrir um restaurante. Você, quando está cozinhando, tem um prazer muito grande. Você não vê a hora de estar com a comida pronta para distribuir para as pessoas. Isso é uma coisa maravilhosa, não é? E você de repente descobre que dá para fazer umas quentinhas, marmitex, e daqui a pouco é o primeiro passo para um restaurante, você fala, dá para ganhar dinheiro. Ou seja, você escolhe, peraí, as 3 coisas podem acontecer. Mas o que você vai fazer? Quando as pessoas celebram você tocando guitarra, você tem prazer em dar comida para as pessoas, mas elas não têm muito prazer, e você faz outra coisa da vida. Você é um editor, por exemplo, para ganhar dinheiro. Ou seja, são 3 áreas distintas. Então você vai precisar buscar como é que eu consigo colocar no mesmo pacote o meu prazer pessoal pelo que eu faço. E alguém diz que se você fizer o que você ama, você não vai precisar trabalhar um único dia na sua vida. O que eu vou fazer que me dá prazer, que paga minhas contas e que ajuda as pessoas a ficarem felizes, ou realiza ou supre uma necessidade das pessoas. Se você tiver essas 3 coisas, eu acredito que você está no caminho para uma área que vai te fazer bem sucedido e que você deve aprimorar. Espero ter respondido. Então, você precisa fazer a sua análise. A gente está terminando essa live dentro de instantes. Lembre-se que semana que vem a gente volta. Esse assunto de mordomia dos talentos é um assunto longo, como a gente falou, por 5 ou 6 domingos de mordomia do tempo. Mordomia dos talentos vai ser no mínimo isso aí. A gente está no 2º domingo. Eu pediria que você compartilhasse com seus amigos essa live. Eu pediria que você marcasse alguém. E que semana que vem a gente vai continuar. E nós vamos entrar em alguns assuntos, por exemplo, no que diz respeito à pandemia. O que você fez durante a pandemia? O que você está fazendo que faz você melhorar na sua área de atuação? Como é que você está crescendo? Você está crescendo? Você consegue avaliar se os talentos que Deus te deu, você está trabalhando neles adequadamente para crescer? E antes de eu terminar, you're welcome. Olha aqui, livro Mordomos do Tempo. Eu estou trabalhando e com essa pregação, essa série aqui, meu desejo é já fazer os talentos, porque não está fácil fazer esse livro nascer, apesar de eu ter todo o esqueleto dele. É o livro 2 da série Mordomia Cristã. Esse aqui você deveria buscar, Mordomos do Tempo. Ele custa R$30, você encontra nas Casas Bahia, no Magazine Luiza e também no site da upbooks.com.br/Mordomos do Tempo. E vai ser bênção para você e vai ser bênção para mim. E se Deus quiser vai nascer o livro 3. E, irmã Ivone Andrade, Deus te abençoe, que bom te ter aqui. Começar, continuar e terminar, é o que ela marcou aí. Muito bem. Às vezes o processo não vai ser fácil, você vai precisar ser forte, mas depois que você passar da barreira da limitação, da barreira do você tem que parar, desistir, vencer todas essas palavras negativas, Deus vai mostrar para você que valeu de fato a pena perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Contexto de salvação, mas é um princípio. Só chega lá
quem vai até o fim. Nós vamos orar e a minha oração é que Deus possa te abençoar, te dar graça e te ajudar a ser bem sucedido com o talento que Ele colocou nas suas mãos. Ed Seriani, que bom te ver, rapaz. Estamos terminando essa live, mas é uma alegria muito grande ver você aqui na nossa live. Estamos todo domingo às 18 aqui no Instagram e também no Facebook. Então fiquem atentos com a gente aí, que possivelmente a live do domingo que vem vai ser em outro horário, pela manhã, porque à noite eu vou pregar em outro ministério. Mas não perca toda a série Mordomia Cristã, que vai ser bênção para você. André Gomes, Deus te abençoe. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Então continue orando por nós, para que Deus nos dê graça e direção em relação ao que nós estamos fazendo para o reino de Deus, em meio às dificuldades, às lutas, tribulações, pandemia, distanciamento social e tudo mais. Mas eu sei que a palavra de Deus é poderosa para nos sustentar. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos nessa live, pela tua palavra que vem para nos encorajar, nos abençoar e nos dar direção. A minha oração é por cada irmão e cada irmã que assistiu essa mensagem, que talvez esteja lutando, batalhando para se permanecer firme com aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Alguns deles podem estar trabalhando há muito tempo e ainda não viu resultados. Vê outras pessoas sendo bem-sucedidas, mas parece que há uma grande limitação a ser vencida. Eu oro para que o Senhor os dê entendimento, autoconhecimento, capacidade de julgar o seu posicionamento e serem eficazes naquilo que o Senhor quer que eles façam. Talvez um ajuste seja necessário aqui ou ali, uns não sejam necessários aqui ou ali, mas eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência e entendimento para serem eficazes, para construir aquilo que o Senhor quer que eles construam para si, para o seu reino e para os seus familiares. E que o teu nome seja glorificado na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Beleza, Ed, que bênção, viu? Deus te abençoe, André. Oi, de onde você é? Deixa aí o nome se você é de outra cidade, deixa aí pra gente. Você que está assistindo a gente no Facebook, ainda hoje essa mensagem vai subir para o YouTube. E eu pediria que você também procurasse lá youtube.com/Emanuel Kojic, se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse com alguém, porque a nossa esperança é de que a palavra de Deus, que não está presa, alcance mais pessoas ainda do que a gente já pôde alcançar. Lembre-se que fisicamente é sempre bom, é sempre melhor, e durante esses tempos de isolamento, distanciamento social, por mais que tenha sido difícil para a gente, a mensagem que a gente prega todo domingo alcança pessoas em outros lugares. A gente tem aqui com a gente Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a gente tem com a gente aqui Minas Gerais, a gente tem Campinas, sempre tem um que entra e depois sai, mas a gente sabe que é de outros lugares e a gente acredita. Itapira também, Deus abençoe, Campinas. A gente acredita que a palavra de Deus, que agora fica aqui no canal, pode alcançar corações e abençoar pessoas. Legal, André de Itapuã, de Salvador, deixa um abraço, por favor, para o pastor Joseval e para todo mundo aí da Cojique da Bahia. Deus abençoe vocês e até a semana que vem, em nome de Jesus. Grande abraço.